A nossa palestrante ela é formada em Letras e Pedagogia, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela é uma referência em inovação educacional. Reconhecidamente, ela é apontada como uma das 10 melhores profissionais de educação do mundo pela Global Teacher Prize. Esse fato se deu pela idealização do projeto Robótica com Sucata, que hoje é uma política pública nacional. Ela foi eleita a professora mais influente do mundo pela Varkey Foundation e, recentemente, foi vencedora do prêmio Faz Diferença do jornal O Globo, com vasta experiência em gestão de políticas públicas educacionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela também é autora, consultora, formadora, palestrante, que está impulsionando a transformação da educação no Brasil. Recebam com muitos aplausos a palestrante Débora Garafalo. Mais aplausos. Sucesso. Agora foi. Bom dia! Que alegria poder estar aqui com vocês, nesse dia lindo em Vitória, para poder falar sobre uma das coisas que eu mais amo, inovação, cultura maker, STEAM, práticas pedagógicas. Antes, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Cinep, do Espírito Santo, por me possibilitar estar aqui hoje com vocês. E para a gente começar, então, né, já fui apresentada, mas eu gosto sempre de também falar que eu sou uma professora da área de humanas. E por que isso? Porque falar de tecnologia, gente, ainda é um grande tabu, né? Falar de inovação ainda é um grande tabu. E isso não é à toa. Por quê? A nossa vivência e a nossa experiência nos trouxe o seguinte: a nossa formação, ela não deu conta de nos preparar para um mundo tecnológico. E eu falo isso com muita certeza, porque eu sei que muitos dos meus colegas hoje enfrentam esse desafio, que eu costumo falar que é geracional. Nós estamos vivendo gerações diferenciadas dos nossos estudantes. Eu, quando eu fui formada, me formei em letras, minha primeira faculdade, o que eu tive de tecnologia foi o pacote Office. E eu me perguntava, Senhor, o que eu vou fazer com isso, com o pacote Office apenas? E a gente já falava de metodologias ativas, já falávamos de inteligência artificial, mas isso é um grande gargalo. Então, para a gente começar aqui, já fui apresentada, né? Enfim, já falaram um pouquinho da minha trajetória docente. Tenho hoje uma equipe incrível, que a gente tem feito coisas incríveis aí pelo nosso país, e tudo isso para democratizar o acesso à tecnologia, à inovação. Mas eu queria começar aqui com uma grande provocação. Porque todo problema real tem mais de uma solução. Criatividade e resoluções de problemas, elas caminham juntas. Primeiro, é preciso enxergar o problema de verdade, não só o sintoma. E depois, testar um pouco desses caminhos. E aí a gente já viu aqui o professor Júlio, antes de mim, falando sobre a questão do errar, o ajustar e o tentar de novo. Isso não se resolve sozinho na frente de uma tela. E esse é o ponto de partida para a gente começar a nossa conversa aqui na manhã do dia de hoje. E avançando um pouquinho, eu queria falar dos desafios que nós temos hoje na nossa educação. Falamos muito de tecnologia como ferramenta de ensino. Pouquíssimo dela como objeto de conhecimento. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui para desmistificar o que é essa tecnologia. Mais do que comprar aparatos tecnológicos, a gente precisa investir em habilidades e competências. Formar os nossos estudantes para criatividade, para pensamento crítico,
para resoluções de problemas, para empatia, colaboração. E é disso que parte a gente compreender esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, que é o cenário que falamos muito sobre ferramenta e pouquíssimo sobre objeto de conhecimento. Lembrando que hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que coloca a tecnologia como uma competência de ensino. Além disso, o que nós temos? A Base Nacional Comum Curricular, o seu complemento em pensamento computacional, a BNCC da computação. Mais do que isso, nós temos o Plano Nacional de Educação Digital. E, paralelo a tudo isso, a educação digital ganha-se um grande concerne. Ou seja, nós estamos falando de objeto de conhecimento, mas pouquíssimo ainda reverberado nas escolas. E abaixo aqui do meu iceberg, eu tenho pontos bastante interessantes para a gente conversar e começar a nossa conversa. Primeiro, criatividade. 54,3% dos nossos estudantes de 15 anos estão abaixo do básico quando a gente fala de criatividade. Isso não é a professora Débora que está trazendo, foi a prova do PISA, que, inclusive, vai trazer aí mais uma novidade, que são as habilidades e competências também de inteligência artificial. E por que falar disso? Porque, como brasileiro, nós somos um país da criatividade. Mas não é isso que os nossos estudantes estão mostrando quando temos aí questões de habilidades e competências, principalmente em resoluções de problema. Eles não estão sabendo lidar com isso. Outro dado importantíssimo para a gente começar a nossa conversa é o alerta da Unesco. Apenas 10% das escolas têm diretrizes formais para inteligência artificial. E vocês lembram quando a gente começou a falar de ChatGPT? Quando a gente começou a falar de democratização de inteligência artificial? Porque inteligência artificial a gente já fala um bom tempo. Mas e a democratização dela? Quando saiu aí o ChatGPT, quem lembra? Eu guardei bem essa data. Dezembro de 2022, o ChatGPT chegou às nossas mãos. A gente tem o hábito de trazer a ferramenta antes de trazer qualquer coisa. Aí já começou um burburinho. Professor, você já está usando inteligência artificial nas suas aulas? Era novidade, já queriam-se... A gente já viu o movimento da imprensa perguntando. E, na verdade, gente, o que aconteceu? 4 anos depois, em março desse ano de 2026, o MEC lança um referencial de inteligência artificial na educação. 4 anos se passaram desde quando a ferramenta chegou para a gente trazer uma regulamentação. Então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer também e botar os nossos pés no chão de que tecnologia é essa que nós estamos falando. E a tecnologia ela muda todo dia, porque todo dia chega uma coisa nova. Nós não vamos conseguir acompanhar. O que fica é o quesito da gente trabalhar construção, articulação, produção e resoluções de problemas. Do outro lado, eu não posso passar por aqui sem falar de saúde mental. E esse é um grande gargalo. É um gargalo da nossa educação hoje. Nós teremos, sim, há uma previsão de ter uma falta absurda de professores até 2030, porque os nossos estudantes também não querem mais seguir a docência, não querem seguir as nossas carreiras. Mas, mais do que isso, nós passamos algumas questões que é importante entrar dentro desse cenário. Nós passamos por uma pandemia, nós e o mundo. Nós fomos impactados, isso mexeu com as nossas crianças. E, por isso, abaixo do meu iceberg, eu tenho que falar de uma coisa que pouquíssimo é falado, de uma educação 5.0, que visa o quê? A humanização de todas essas tecnologias que nós estamos vivenciando aqui. E a gente já vem de uma história, né? A educação 1.0, aquela que o foco era no professor. A educação 2.0, aquela que Paulo Freire traduziu de uma forma brilhante, falando o quê? Que era educação bancária.
aquela que a gente transferiu o conhecimento, e que, infelizmente, deixou marcas na nossa educação, principalmente na arquitetura delas. Se a gente olhar para as nossas escolas, a gente vai ver que a gente ainda tem esse cenário dessa arquitetura, sala de aula fechada, carteiras enfileiradas, justamente para transmitir um conhecimento que era mecânico, era repetitivo. Veio a educação 3.0 e quebrou esse paradigma. Vamos falar de protagonismo juvenil, vamos falar de criatividade. Mais recentemente, nós vivenciamos a 4ª Revolução Industrial e, com ela, a Educação 4.0. E qual foi a porta de entrada? O tema da nossa conversa. Cultura maker, metodologias ativas, abordagem STEAM. Mais recentemente, o movimento que começou no Japão olhou para tudo isso e falou, como a gente vai humanizar esse processo? E aí a gente fala de habilidades socioemocionais, que muitas vezes vão transitar entre o cognitivo e o socioemocional. E, além disso, nós temos a perspectiva das crianças, adolescentes, as suas relações, mas um ponto que, para mim, é chave, altas expectativas. E não somente para os nossos estudantes, também para os nossos professores. Bom, falamos bastante aqui dos desafios, temos outros. Infraestrutura. E somos um país desigual, infelizmente. A infraestrutura que nós temos na região sudeste não é a mesma que nós temos no norte e no nordeste do nosso país. Nós temos avanço e nós precisamos comemorar os avanços. E isso são dados do Censo Escolar de 2024 da pesquisa TIC Educação, que traz o seguinte, 96% das nossas escolas brasileiras já possuem internet. 43% das escolas públicas sem equipamentos para os estudantes. 48,8% das escolas com internet disponível para os estudantes do ensino fundamental. Isso é um gap. Se eu já atingi 96%, o que está acontecendo que apenas 48,8% tem acesso? E a gente precisa falar de abismo digital. Nós precisamos falar de desigualdade de acesso. 63,7% dos estudantes da região norte já possuem conectividade. E isso é fundamental, porque a gente está falando de escolas que a gente não conhece, são escolas ribeirinhas. Escolas que, muitas vezes, o professor tem que atravessar balsa, barco, ou, muitas vezes, até a nado, para poder chegar nessas escolas. Do outro lado, eu tenho um gargalo que eu preciso trazer para a minha mesa. Formação docente em tecnologia. 62% dos professores usam tecnologia em sala de aula. Isso é um avanço. E isso veio depois da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos reinventar. E eu estou me colocando dentro desse cenário, como uma professora de tecnologia que, para o dia da noite, me vi diante de uma tela. E falei, agora? E a solidão que nós vivenciamos com as câmeras fechadas? E a solidão dessas crianças? É importante a gente trazer isso. 54% tiveram formação em tecnologia. Isso também é outro avanço. Mas olha que dado interessante. 43% relatam uma queda de 2021 para cá. Período que? Quando a gente começou a abrir as escolas pós-pandemia. 19% dos estudantes relatam que receberam uma orientação do uso da IA. Isso aqui, gente, é importantíssimo, porque ninguém vai esperar a gente se adequar para usar a inteligência artificial ou não. A pergunta não é mais como nós vamos usar. A pergunta é como nós vamos resolver esse problema que já está dentro da nossa sala de aula. E, por fim, 43% dos professores usam IA generativa nas suas atividades. Além disso, outros desafios contemporâneos. O que pesa na escola? Desigualdade de acesso, infraestrutura, evasão escolar, desengajamento dos nossos estudantes, pressão por resultados sem condição. Qual é a sensação? Que inovar é para os outros, não é para a gente. Que isso não é inovação. Do outro lado, onde a gente começa a reverberar caminhos? Ponto de partida, um diagnóstico. Adoção de tecnologias nas escolas. E, para isso,
existe saber docente construído na prática. Para isso, existe território e contexto para criar. E existe o que já funciona e pode crescer. O desafio é real, mas ele não pode ser uma sentença. Por isso, falar de um diagnóstico nas escolas é compreender de que maneira nós vamos trazer alguns pilares para desenvolvimento de habilidades e competências com intencionalidade pedagógica. Isso já é política pública, BNCC da computação. Inclui pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Política Nacional de Educação Digital. Já estabelece diretrizes para formação em tecnologia em IA nas redes de ensino. Não são recomendações soltas, são referências. E formação docente, onde é o nosso maior gargalo. Não é política, é preparar quem vai aplicar para a sala de aula. E por que eu estou falando disso? Quem lembra aqui que as lousas digitais iam revolucionar a educação? Elas revolucionaram? Não. Por quê? Muitas das vezes o professor não foi formado para lidar com essa tecnologia. Muitas vezes ele não conseguia, com uma sala de 40 estudantes, nem ligar esse equipamento. E isso ainda ocorre, os professores têm dificuldade de ligar os equipamentos. O que aconteceu com isso? Quando funcionou, a gente trocou 6 por meia dúzia. Trocou a escrita por projeção. Revolucionou alguma coisa? Não. Investimento em infraestrutura só faz sentido se a gente formar os nossos professores. Senão, a gente está falando de ilusão. Então, é importante a gente compreender esses aspectos, porque só garantir infraestrutura não garante aprendizagem. O que a gente precisa é de propósito, é de intencionalidade. Juventudes na era digital. Quem são os nossos estudantes de hoje? São os mesmos com quem a gente conviveu na nossa formação? Não. Essa geração, gente, é uma geração que eu brinco que já nasce com os dedos nas telas. Tem uma facilidade incrível. Você quer entender como funciona alguma coisa, chama uma criança de 4 anos. Ela vai saber resolver. E é incrível a habilidade, a competência que essas crianças têm. Mas entender quem são essas novas gerações nos ajuda a compreender de que maneira nós vamos levar essa questão da cultura maker, da abordagem STEAM, para dentro da sala de aula. E aí nós estamos falando de estudantes que são hiperconectados. Crescem sem separar o que é o mundo online do offline. São multitelas. Transitam entre vários estudantes, entre vários estímulos e aplicativos ao mesmo tempo. Tem uma facilidade incrível. Imediatismo. Esperam resposta rápida. Não têm paciência e se frustram com um processo lento. Existe uma aprendizagem visual. Esses estudantes aprendem por imagem, vídeo, som, mais do que um texto corrido. São chamados múltiplos letramentos. Colaboração em rede. Constrói e resolvem coisas em grupos e à distância. E possuem uma identidade visual. Constroem quem são também através do que publicam e do que curtem. Não é sobre ter acesso à tecnologia. É sobre crescer dentro dela. E eu acho que isso é a grande chamada para a gente compreender de que forma essa tecnologia entra aí dentro da nossa sala de aula. Para essa geração, o digital não é uma ferramenta mais que se usa. É um ambiente onde se vive, se relaciona, se constrói. E a escola que ignora isso, infelizmente, está preparando para um mundo que não existe mais. Não dá mais para deixar esses aspectos fora da nossa sala de aula. E aí, hoje, nós temos novas formas de aprender e ensinar. O aprender em rede. Trocar com os colegas, tutoriais, comunidades de aprendizagem online, não só com o professor. Aprender fazendo, colocar a mão na massa,
testar, em vez de apenas memorizar. Isso é evidência. Um estudante aprende muito mais quando ele coloca a mão na massa, e isso é dado em 95% de uma aprendizagem ativa. Enquanto na aprendizagem passiva, ele só conseguia aprender 50%. Aprender por interesse, seguir uma curiosidade própria, costuma prender mais atenção do que um conteúdo imposto. Aprender em qualquer lugar. Aquela história que a gente só precisa ter uma educação de tempo integral, ela cai por terra quando a gente olha a oportunidade que a gente tem com a tecnologia. Não precisamos só trabalhar as 4, 5 horas na escola, isso porque é pouco, porque já existem estudos mostrando o benefício de uma escola em tempo integral, mas a gente tem a oportunidade de expandir a nossa sala de aula. Ela deixou de ser um espaço onde o aprendizado ocorre, porque o celular também pode ser um. E mais do que proibir o celular, e eu não estou aqui contra ou não a proibição, mas estou para falar que, além da proibição, a gente precisa educar. Não adianta só proibir, porque na história a gente já proibiu, já liberou na pandemia, já proibiu de novo. E resolvemos o problema da educação? Não. Nós precisamos educar esses meninos e meninas para uma educação digital, uma educação midiática. Bom, falamos aí dessa juventude, quem são eles, os problemas. Vamos falar de caminhos? BNCC da computação na prática. Quem aqui já trabalha o currículo de BNCC da computação? Só para eu ter uma ideia. Levante a mão, por gentileza. Nossa escola, muito bem. Muito bem. Olha aí, computação virou política pública obrigatória. Está em vigor esse ano em todas as escolas. Ela é obrigatória, de maneira transversal, seja por um currículo. Ela é um documento homologado em 2022. Ela não é um privilégio, ela é um direito. E ela está ligada ao financiamento. Dialoga diretamente com quem? Com o VAR. Né? Inclusive, nós estamos correndo o risco de perder milhões na educação pela ausência da implementação da BNCC da computação. Então, é importante a gente compreender do que a gente está falando, né? E de que maneiras nós estamos fazendo isso. O que nós precisamos compreender dentro dessa estrutura? Que nós estamos trabalhando 3 pilares: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Me responda uma coisa: quem aqui é programador? Levante a mão. Olha, algumas mãos tímidas. Pode levantar um pouquinho mais alto aí, por favor. Olha, obrigada. Vou mostrar que não é verdade. Que não é só eles que são programadores. Quem aqui planeja a própria vida, levanta a mão. Quem aqui planeja o celular? Quem aqui não planeja os próximos passos da própria escola, da própria gestão, da própria sala de aula? Planeja. O que nós estamos fazendo, gente? Programação. Por quê? Programação é resolver problemas com lógicas. Eu tenho um problema, eu vou decompor esse problema, eu vou reconhecer os padrões desse problema e eu vou criar regras. Quem aqui é programador, levante a mão, por favor. Olha, como melhorou. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pensamento, gente. Não é o objetivo da educação que os estudantes saiam conhecendo códigos. Ninguém quer isso. Principalmente porque hoje nós temos uma infinidade de possibilidades para trabalhar com códigos com esses meninos, através da lógica, através do sequenciamento. O mundo digital é entender como isso funciona, o que é a internet. Nós tivemos essa dificuldade. Eu fui formada na época, começou a abrir o ciberespaço. O que era a internet? Como é que a gente podia se comunicar? Quais barreiras a gente podia quebrar de comunicação? E a cultura digital, né?
questão da cidadania digital, o uso ético, o uso responsível, o uso entender o que é real, o que não é real nesse mundo. As chamadas deepfakes, que nós vamos vivenciar uma enxurrada agora, né, por conta do período eleitoral. Na prática, vamos começar a compreender que a computação já está em todas as áreas do conhecimento, e aí ela não precisa ser uma disciplina isolada, porque ela atravessa o currículo. E olha o exemplo aqui, ó, matemática, decompor problemas e criar um algoritmo de cálculo. Ciências, eu vou reconhecer padrões reais de fenômenos da natureza. Linguagens, eu vou estruturar narrativas, eu vou analisar padrões dos textos. Humanas, organizar dados, mapear território, a comunidade. Arte, criar com lógica, designer, música, animação. Projetos, desafios reais que integram as áreas do conhecimento de uma única vez. E é disso que nós estamos falando para essa implementação, então, dar certo, essa implementação funcionar. E as matrizes de saberes digitais docentes? Vocês já trabalharam isso nas escolas de vocês? Quem já? Levanta a mão, por favor. Os saberes que os nossos professores precisam conhecer na prática. E olha aí, nós estamos falando de 3 dimensões: ensino, aprendizagem com uso de tecnologia, cidadania digital e desenvolvimento profissional. Na prática é prática pedagógica, curadoria, criação, análise de dados e prática inclusiva, personalização, acessibilidade em ambientes adaptativos. Na dimensão 2, uso responsável, uso seguro e uso crítico, deepfakes, privacidades, vieses, algoritmos. E a última dimensão, formação continuada, comunicação, colaboração, uso de recursos digitais para a gestão. O que nós estamos falando aqui é que a gente precisa ter um nível de compreensão e misturar esse nível com prática. E isso já são saberes estabelecidos pelo MEC em 2024. E que precisamos agora olhar para os nossos profissionais da educação, professores, e desenvolver essas habilidades e competências. E o professor nisso tudo? Quem é esse professor? O nosso papel é o mesmo que a gente foi formado? Eu fui formada para estabelecer uma autoridade máxima na sala de aula. Não é esse meu papel hoje. Meu papel é de mediadora, porque eu não vou saber tudo, mas eu conheço e sei mediar os processos. Eu sou uma designer de experiência, porque eu sou aquela que planeja com intenção cada momento para a aula acontecer. E eu sou uma curadora. Por quê? Eu sei selecionar, organizar, ressignificar com propósito. E é desse... Obrigada, querida. Obrigada. E é desse novo papel que nós estamos falando. Quem é aqui o designer de experiência dessa sala de aula? Como a nossa relação com os estudantes mudou ao longo do tempo? E seguindo aqui, porque a nossa hora voa, a tecnologia muda rápido. As competências humanas não. Pensamento crítico, criatividade, empatias não são modismo pedagógico. São o que continua tendo valor, mesmo quando a ferramenta da vez muda de nome. E é nisso que a escola precisa investir tempo de verdade. E é disso que nós estamos falando, que a gente precisa mudar na nossa sala de aula. E, para mudar, nós temos maneiras. Vamos falar de STEAM. STEAM não é aquele laboratório high-tech. Não é. STEAM são áreas do conhecimento que está ligada à ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E, recentemente, ganhou um H de humanidades, que vai fazer o quê? Que o ensino seja baseado em projetos. Temos aqui
professores da educação infantil? Ah, olha os meus colegas aí. Gente, eu adoro professores da educação infantil. Por quê? Porque nós estamos falando de pegar o ensino da educação infantil e levar às outras etapas da escolaridade. Aquilo que o professor Mitchell Rennes que chama de aprendizagem criativa. Piso baixo, teto alto, paredes amplas. Por quê? Porque o professor da educação infantil, ele não pede oportunidade de observar, investigar, testar na prática. Quer ver um exemplo claro disso? O feijãozinho colocado no algodão. Olha que experiência incrível, STEAM, de observação, de investigação, de análise. Nós não estamos falando de laboratório, nós estamos falando de áreas do conhecimento específica. E cultura maker? Cultura maker, o mão na massa. E para fazer cultura maker existem 2 caminhos. O prático, o desplugado, de exemplos concretos, e o digital, que é o plugado. E para isso nós vamos trabalhar alguns pilares: criatividade, colaboração, escalabilidade e principalmente sustentabilidade. Principalmente no mundo que a gente já não reconhece mais. A crise climática está batendo na nossa porta. Precisamos falar do que vai acontecer com o nosso celular quando a gente precisar descartar ele. O que acontece com aquelas peças? O que acontece com o computador? O que acontece com o lixo eletrônico? E nós, através da cultura maker, podemos ressignificar e dar um novo sentido para essas questões. STEAM, uma abordagem integradora, não mais uma matéria. E aí nós temos alguns pilares para se trabalhar ela também, dentro de ciência e tecnologia. Investigar o mundo com métodos de usar ferramentas para resolver problemas reais. Engenharia e matemática, projetar soluções com lógica, estrutura, teste. Errar faz parte do processo. Artes, criatividade e expressão não são um extra, são parte do próprio pensamento. Mais do que isso, né? O que esses 2 juntos fazem? E por que, quando a gente fala de cultura maker, a gente não pode deixar de lado a abordagem STEAM? Porque uma complementa a outra. A cultura maker e o STEAM não são metodologias de ensino. Um vem da cultura, é filosofia, e o outro é uma abordagem. Mas o que faz isso ser uma metodologia? As metodologias ativas, que tiram o estudante da passividade e traz ele para o centro do processo de aprendizagem, que vai transformar essa aprendizagem em experiência. E olha aqui um bom exemplo para a gente pensar e repensar nas nossas práticas, nas nossas escolas. Receptor de conteúdo, o estudante, posicionado no modelo tradicional, focado apenas em receber o conhecimento transmitido. Olha o agente de soluções, o estudante no centro do processo, passa a criar, experimentar, resolver problemas e transformar suas próprias ideias em soluções reais. Existe uma grande diferença entre esses 2 mundos. Cultura maker e abordagem STEAM desenvolve as habilidades e competências que nós estamos falando do objeto de conhecimento da tecnologia. Pensamento crítico, questionar, analisar, não aceitar a primeira resposta. Criatividade, encontrar mais de um caminho possível, mesmo diante de um problema. Resoluções de problemas, sair do diagnóstico a partir para a ação, né? Com aquilo que a gente tem nas mãos. Competências socioemocionais, empatia, colaboração, autorregulação, que a máquina não tem. Cidadania digital, participar da vida digital de forma ética e responsável. E, principalmente, alfabetização algorítmica. Entender ainda que a forma básica, como e por que
a IA decide? Pedagogia do prompt. Como é que esses estudantes se formam críticos perante essa ferramenta? E isso começa nos anos iniciais. Mesmo sem tela, começa ali na educação infantil. E o que é a educação 5.0? Nós já falamos. Mas é uma educação que? Humana, conectada, a propósitos humanos, a uma conexão de um futuro responsável, com consciência ambiental, social, do projeto político-pedagógico e sustentável, que visa o quê? O bem-estar socioemocional no campo da empatia, de valores e relações do aprender. E é dessa tecnologia que nós estamos falando. E para exemplificar tudo isso, eu queria falar do trabalho de robótica com sucata, que eu acho que trazer um pouco da minha história pode inspirá-los a encontrar caminhos diferenciados. No ano de 2015, eu chego na MF Almirante Ari Parreiras, uma escola centrada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo, com alto nível de violência e tráfico de drogas. E nessa escola, eu resolvo sair da minha zona de conforto, a me candidatar a ser uma professora de tecnologias, já que eu sou uma professora de língua portuguesa e de anos iniciais. Vou conversar com a minha diretora e ela vira para mim e fala assim: Débora, por que você quer ensinar tecnologia? Você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa. E eu olho bem para ela e falo, porque eu acredito que a tecnologia possa mudar a vida desses meninos e meninas. E ela olha para mim, tá bom, faz uma proposta e vamos ver no que vai dar. E eu fiz a proposta mais ousada que eu podia fazer. Sem ter conhecimento, sem ter formação, eu fiz uma proposta para se trabalhar linguagem de programação e robótica. Fui referendada como professora de tecnologia. Chegou no dia seguinte, eu não era mais professora de algumas turmas, eu era professora da escola inteira. 25 turmas, do 1º ao 9º ano. E como professora, o que a gente faz? Diagnóstico. E pasmem, 70% dos meus estudantes relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impediam essas crianças chegarem na escola e que ainda traz doenças como dengue e leptospirose. Diante desse cenário, eu falei, bom, eu só tenho 2 caminhos. O primeiro, eu vou me lamentar por aquilo que eu não tenho para trabalhar com esses meninos e meninas. Segundo, eu vou pegar o que eles estão me falando que é um problema, vou abraçar como currículo e vou transformar esse lixo em objeto de conhecimento. E eu preferi a segunda opção, pegar esse lixo e transformar como objeto de conhecimento. E aí eu fui empolgadíssima conversar com os meus estudantes. E ele falou, pode parar, professora. Você quer nos tirar da nossa única aula de tecnologia, aquela que eu posso ver o vídeo no YouTube, aquela que eu posso jogar, aquela que eu posso navegar nas redes sociais para pegar lixo na rua? O que vai resolver? Lixo é um problema mundial. E para essa questão eu estava muito preparada, de mostrar o protagonismo juvenil, o quanto eles poderiam respeitar e ser ativos naquela comunidade, resolver aquela questão. Mais uma, eles acabaram comigo. Eles viraram para mim e falaram assim, professora, estudante de escola pública não tem o direito de aprender. Naquele momento, eu me questionei. Quem foi que disse para essas crianças que eles não tinham direito de aprender? Quem tinha dito isso? Não era só uma questão de aprendizado, não. Era uma questão de autoestima, de saúde mental. E, a partir daí, então, nasce o trabalho de robótica com sucata para resolver um pouco dessas dores. Eu convenci essas crianças a irem para as ruas, a gente pegou alguns materiais, e o primeiro protótipo que nós fizemos foi um carrinho movido a balão de ar. Terceira lei de Newton, força e ar, conceitos de física, engenharia, STEAM.
aquilo foi o suficientemente para mostrar para eles que eles eram capazes. Eles foram embora com os carrinhos deles, depois de brincarem no chão, testarem. Voltaram no dia seguinte, a inspetora da escola, a dona Cleide, virou para mim e falou assim: Débora, menina, eu não sei o que você fez com essas crianças, mas está lá fora um monte de criança com bexiga, com carrinho, com tampinha, falando que é até aula da professora de robótica. E aí eu achei que podia chegar no 9º ano e falar: hoje nós vamos ter uma aula de animação. Pode parar, professora. Você fez o carrinho com todo mundo. Na nossa aula você quer falar de animação? Não, a gente quer fazer o carrinho também. Achei um caminho lapidado a uma escuta ativa, de pertencimento, sensibilização da comunidade, daquilo que a gente poderia usar, daquilo que a gente não poderia usar, daquilo que a gente poderia vender, fazer o trabalho se tornar autossustentável, arrecadar dinheiro para comprar aquilo que a gente não acharia no lixo. Placas programáveis, motores, fios e o descobrimento. Os fazedores, os criadores. Claro, gente, no primeiro momento, as crianças quiseram ter aquilo que elas sonhavam. O carrinho, o barco, o avião, o robô, para depois começar a pensar em soluções para o território educativo. Como? Em 2015, minhas crianças construíram um sensor para colocar dentro do córrego, um sensor de enchente, para avisar a comunidade que a gente teria enchente. Em 2017, sem proibir celulares, as minhas crianças criaram jogos interativos para que elas pudessem socializar com as outras crianças no intervalo. Em 2019, eles construíram uma inteligência artificial para movimentar a cadeira de rodas da Stephanie. Nós estamos falando de tecnologia com propósito. Eu precisei abandonar o currículo? Não. Eu apresentei o currículo de uma outra maneira para eles. Mão prática, mão na massa, através de resoluções de problemas. E qual é o legado aí do trabalho de robótica com sucata? Pensamento computacional, cultura maker mais STEAM, mais soluções para problemas reais. Mais do que isso, os pilares deles: sustentabilidade, cultura maker, protagonismo juvenil. E mais, além disso, uma aprendizagem significativa, resoluções de problemas reais, interdisciplinariedade. O resultado desse trabalho em 3 anos e meio. Nós saltamos de um IDEB de 4,2 para 5,2, anos finais, média do Brasil em 2019. Nós resolvemos o problema da evasão escolar em 93%, com os próprios estudantes identificando quais eram os riscos de evasão, trazendo para a escola, fazendo com que essas crianças recebessem alimentação e um certificado de voluntariado no final do ano. Nós combatemos a evasão escolar em 95%. Além disso, nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo e transformamos em diferentes protótipos. Se vocês me falarem, me perguntarem o que foi mais importante, foi ver os meus estudantes sonharem. Foi entender que não era aquele lugar de extrema pobreza que podia decidir a vida deles, que é a educação. A educação é transformadora. Às vésperas de eu ir para Dubai, na minha primeira premiação, eu recebi uma carta linda da comunidade, que diziam muitas coisas, mas uma jamais saiu da minha cabeça. Obrigada, professora, por compreender que na favela moram pessoas. E quando a gente falar de tecnologia, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de pessoas. Que tecnologia sem propósito não é nada. Que para ela reverberar boas práticas, a gente precisa ter uma coisa chamada intencionalidade. Eu aprendi na minha prática que um estudante aprende quando vê sentido no que está aprendendo. E eu trouxe aqui a foto do meu estudante William. William chegou ao 8º ano sem saber ler e escrever. Mas o William fez aquele helicóptero. Recipiente de sucos, palitos de sorvete, motores interligados,
E aquilo estava quase decolando, e eu maravilhada. William, menino, como é que você fez isso? Ele virou para mim e falou, professora, quando todo mundo sair da sala de aula, eu te conto. Todo mundo saiu da sala de aula, ficou eu e o William. O William olhou para mim e falou, professora, você sabe que eu não sei ler e escrever. Mas se eu voltar aqui todo dia depois da aula, você me ensina? Naquele momento, gente, como professora, eu vibrei. A gente espera esse momento do despertar de um aluno. Ao mesmo tempo, eu me senti a professora mais frustrada do mundo. Como esse menino passou 8 anos na escola, sem alguém olhar para ele de uma maneira diferenciada. Ele precisou construir algo que ele se interessasse para que ele pudesse aprender a ler e escrever. O resumo, William aprendeu a ler e escrever comigo no 8º ano. Se formou no 9º, escola pública. Se formou em ensino médio público. E esse ano ele cursa o 2º ano de física na USP. Engajamento não vem da tecnologia, mas do propósito que a gente quer construir com ela. E é essa escola, e é essa educação que eu acredito. Mais do que falar em inovação, é falar de possibilidades. É falar que esse estudante só vai aprender quando ele vê sentido naquilo que ele está aprendendo. E nós temos hoje caminhos para fazer essa educação dar certo. Protagonismo juvenil, projetos com propósito real, autoria do começo, meio e fim, apresentação para uma comunidade real, erro como parte desse processo. Mas, nós temos caminhos para reverberar a prática na sala de aula. Na educação infantil, não precisamos trabalhar com telas. Podemos trabalhar a tecnologia como linguagem. E, para isso, a gente pode fazer danças de robôs. A gente vai trabalhar algoritmo corporal, gravação de histórias. Olha que coisa incrível fazer com esses meninos e meninas. Releitura de obras. Labirinto no chão, fita crepe, para as crianças falarem que eles são os robôs. Mapa da comunidade, crianças desenham um caminho até a escola, a gente está falando de espacialidade, narrativa, de pertencimento do território. Sequência de imagens, vai trabalhar cards, Escovar os dentes, fazer lanche. Isso é programação, por isso que eu brinquei com vocês. Quem aqui é programador? Sucata criativa, fazer cantos mão na massa. Olha que coisa incrível. Nós não estamos abandonando o currículo, nós estamos apresentando de uma maneira diferenciada. Já nos anos iniciais, os primeiros passos no Maker, e a gente pode começar de maneira desplugada ou plugada. Algoritmo da rotina, jogos de padrões, mapas do bairro, cifras, códigos, as crianças adoram charadas. Já no digital, o Scratch, são lógica de programação de maneira gratuita e que roda offline, não depende de conectividade. Já fotografias pedagógicas, podcasts, enfim, temos uma infinidade de maneiras para se começar. Anos finais, STEAM, robótica e IA. STEAM como um problema real. A IA desplugada, fazer jogos com os estudantes, debates, trazer casos de imagens reais, imagens que não são reais para discussão. Programação já com propósito, do Scratch ao Python. A gente já consegue fazer coisas incríveis aí com os estudantes. Formação docente, o motor por detrás de qualquer inovação. Sem professor formado, metodologia não sai do papel. Continua não pontual, professor precisa ser protagonista e comunidade de troca. O maior legado que nós, professores, podemos deixar uns aos outros é o conhecimento, é a partilha. O acesso ajuda, mas não garante o uso qualificado da tecnologia. Uma escola pode ter computador, internet, robótica, e ainda deixar quem mais precisa fora, se ninguém pensar como esse grupo
têm acesso e como, de fato, isso tem chegado a eles. E essa é a conversa sobre crescer no meio da tecnologia. A tecnologia muda rápido, as competências humanas não. E aquilo que a gente pode ensinar para essas crianças é pensamento crítico, criatividade e empatia. Para a gente finalizar, siga esses 3 passos. Intencionalidade. O diferencial não será o acesso à tecnologia, mas como ela é usada. Transformação humana não é acompanhar tendências, é sobre formar pessoas. E ensinar humanidade. Na era digital, ensinar humanidade é a maior inovação de um educador. E com muita humildade, eu trago alguns passos para vocês começarem amanhã. Faça uma pergunta nova na sala de aula de vocês. Que problema real do bairro da escola meus alunos podem resolver? Escolha uma competência, pensamento crítico, criatividade, resoluções de problemas. Qual pesa mais na minha turma e o porquê? Leve o material reciclável para a sala de aula. Sucata, embalagem, sensores simples. O que tem em casa, o que tem no brinquedo velho, já dá para começar. Combine critérios claros com a turma. Que conste no processo não apenas o resultado final. Documente, compartilhe, troque com os colegas. Às vezes, a gente pode olhar para um colega e encontrar uma solução que a gente não tinha pensado, de como fazer diferente. A escola do futuro não se anuncia, ela se constrói. Constrói em cada aula que ensina a questionar uma resposta pronta, em cada projeto que devolve o protagonismo da sua própria aprendizagem. A tecnologia ela vai mudar rápido. A escola que forma a gente faz isso durar. Faz isso perdurar. E para a gente finalizar, eu queria deixar o meu mantra de vida para vocês. Lembre-se, o simples é o que funciona. Muitas vezes a gente fica tentando imaginar maneiras de resolver problemas da educação. Mas olhar um problema real pode ser a solução dos nossos problemas e pode gerar uma política pública. Então, olhar para o simples é entender que ele funciona. Eu deixo aqui todos os meus meios de contato para a gente seguir conversando. E deixo ali o QR Code para quem quiser essa apresentação. É só clicar ali que eu mando para vocês. Para a gente continuar trocando e inspirando. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada. Isso. Parabéns, professora. Mais aplausos, Débora Garafalo. Maravilha!